Fala pessoal, aqui é John Daniel TraderBot e nós estamos agora no 9º vídeo da série Passeando pela Lojinha. Esta é uma série elaborada em função do lançamento do curso de automatização de trading NTCL da comunidade NeoTraderBot. O evento de lançamento será semana que vem, no dia 2, 3 e 4 de maio, e as aulas irão começar no dia 8 de maio. Então, se você quer aprender NTCL de verdade, aproveite a condição especial de 10% de desconto que ainda está válida até o dia 7 de maio. Hoje nós vamos abordar a 9ª estratégia mais baixada da loja de estratégias do Profit, entre as estratégias gratuitas e de execução, ou seja, os robôs. Então me acompanhe na tela aqui. Eu ordenei aqui as estratégias mais vendidas e de execução. Observe que nós já percorremos a análise de desempenho para todas essas estratégias da primeira fileira. Já fizemos para duas médias exponenciais, cruzamento de média, para fechou fora, fechou dentro, e agora nós vamos ver a estratégia Renda Brasil, publicada por Conde, a qual foi assinada por 559 pessoas. Vamos acessar aqui, vamos ver as informações disponíveis. É uma estratégia apenas de execução, nota 3.9, teve 12 avaliações. Ele recomenda aqui utilizar no ativo WDO ou mini contrato de índice. Aqui tem um vídeo para você assistir, é um vídeo de 30 minutos mais ou menos de duração. E pelo que eu entendi, é uma estratégia de virada de box. Você vai aplicar em séries de Renko, séries atemporais. Você vai tentar buscar na virada do box um ganho em relação ao tamanho do box. Então, nós vamos ver aqui o código-fonte. Então, entre os comentários aqui, nós podemos ver um se queixando, o manual de uso seria de ajuda, uma outra pessoa elogiando, o código é bom, mas ainda estou estudando para ter certeza de eficiência do mesmo. Então, vamos para o Profit, vamos abordar então este código-fonte desta estratégia aqui. Estamos aqui então com o código-fonte aberto da estratégia Renda Brasil, conforme ele está disponibilizado na loja de estratégias. E nós temos aqui várias variáveis que não são utilizadas no programa. Então eu diria que neste programa, nós temos aqui 74 linhas, ele poderia ser escrito em menos de 50 linhas. Se você fosse limpar aqui as variáveis que não são utilizadas. Você pode assistir o vídeo lá do Conde, está disponível no YouTube, para poder entender melhor sobre essa estratégia. Eu não vou passar por aqui sobre a estratégia, vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir. E o objetivo aqui é fazer análise de desempenho. Eu vou utilizar o código-fonte exatamente do jeito que está publicado, sem fazer nenhuma alteração. A única questão que nós vamos alterar aqui é o alvo matemático. Então nós queremos uma razão de risco-ganho por operação de 2:1 no mínimo. Então vou colocar aqui 2:1. Desta forma, o parâmetro alvo matemático terá o valor igual a 2. Como aqui está como constante, eu vou alterar este valor de 1 para 2 e vou salvar como. Vou salvar como aqui alvo matemático 2. Pronto. Essa estratégia com alvo matemático A2 é que nós vamos rodar na nossa análise de desempenho. Como essa estratégia foi concebida para ser executada em gráficos de Renko, gráficos de volatilidade, eu vou fazer aqui um trabalho braçal, vai me tomar alguns minutos, de obter a média da volatilidade média dos tempos gráficos, de 1 minuto, 5, 10, 15, conforme a metodologia. E para isso eu vou utilizar o indicador de volatilidade média da NeoTraderBot, que está publicado na loja de estratégias. Então espera 3 segundinhos que nós já vamos começar a análise de desempenho dessa estratégia. Ok, vamos começar agora a 9ª análise de desempenho de estratégias do Profit Chart. A metodologia, vocês já estão cansados de saber, nós já fizemos isso 8 vezes. A diferença é que nessa estratégia nós vamos utilizar gráficos de Renko. E por isso nós utilizamos o indicador de volatilidade média da comunidade NeoTraderBot para calcular a volatilidade média para os tempos gráficos de 1 minuto, 5, 10, que serão os gráficos de Renko que nós vamos utilizar. Essa daqui é a tabela com todas as simulações realizadas. Eu gostaria de ressaltar uma deficiência do Profit Chart. No caso do ativo mini índice e mini dólar, a partir de 78R e 52R, a ferramenta não conseguiu gerar a série de dados de Renko destes valores. Então não foi possível realizar o backtesting de 78R em diante. Então, para ficar bem claro, essa limitação de Renko ocorreu dentro do editor de estratégias da versão do Profit que eu estou utilizando. Então vamos seguir para a tabela resumo das simulações. Nós realizamos várias simulações e pelo critério de overfitting, underfitting e quantidade mínimas de trades, nós tivemos aqui marcado em branco as simulações. E o que percebe-se é que o melhor resultado foi obtido para o ativo Itaú 4 no tempo gráfico aí de 120 minutos com uma volatilidade de 30R.
E o pior resultado foi para Petro 4, um tempo gráfico de 5 minutos, que tem uma volatilidade de 8R. Então foi aplicado essa estratégia em 8R, obtendo um retorno anual de menos 18%, ao passo que o melhor resultado foi de 8,8%. O resumo estatístico, então, considerando apenas aqui simulações em branco, foi de 0% de média de retorno anual, mais ou menos 6%. E o drawdown máximo da curva de capital foi de 12%, mais ou menos 10%. Então você percebe que é uma estratégia que, em média, para os tempos gráficos utilizados aqui, ela não apresenta nem lucro nem prejuízo. Porque existem simulações que dão lucro, outras simulações dão prejuízo, e no frigir dos ovos ali, essa estratégia, na média, apresenta um retorno anual igual a zero. Nós temos aqui alguns casos, né, de retornos muito notáveis. Para o WDO aqui, em 16R, nós tivemos aqui 71,4% de retorno. Para 23R, 47%. Mas ficou aqui na cauda das amostras, então ficou acima do percentil de 90% pelo critério que adotamos de overfitting e underfitting. Isso daqui possivelmente é uma situação de overfitting. Então, para ter uma certeza maior sobre esse resultado aqui positivo, 16R, 23R, se é ou não overfitting, teremos que aplicar para o caso do WDO, para o mini contrato de dólar, uma quantidade bem maior de backtesting, em torno dos 30, 40, 50 backtestings para esse ativo, para definir se esse caso aqui foi de overfitting. A gente precisa que esse resultado aqui não esteja nas caudas das amostras, porque a gente está interessado no comportamento médio da estratégia. Essas caudas, tanto para pior quanto para melhor, geralmente são sinais de overfitting e underfitting. Então vamos seguir. Aqui nós temos a curva do critério de Kelly. A gente observa que esse ponto amarelo aqui foi o melhor resultado, 8,8% de retorno anual, 40% taxa de acerto, risco ganho 2,3, 151 operações. O pior resultado, em 8R, nós tivemos retorno anual de menos 18%, 37% de acerto, 2% de risco ganho e 963 operações. Você percebe que o que foi preponderante aqui para um resultado muito ruim foi a quantidade excessiva de operações. Aqui nós temos o gráfico de operações para o caso do Itaú 4, 30R, 151 operações, 40% de acerto. Nós temos aqui várias operações, onde a gente observa que o ganho das operações que deram certo é praticamente o dobro das que deram errado, isso por construção, porque o alvo matemático foi definido como 2, A gente teria que talvez testar ali outros valores, 2, 3, 2,5, para poder tentar verificar o funcionamento dessa estratégia. E nós temos aqui uma operação que teve um lucro muito destoante do restante. Isso daqui precisa ser melhor averiguado. Isso aqui pode ser o caso de overfitting. Então, mesmo utilizando critérios objetivos, a gente pode cair nessas situações aqui, onde uma investigação sobre por que essa operação aqui deu tanto lucro seria necessária. Talvez abrir uma posição aqui e foi encerrar apenas no dia seguinte, carregou a posição para o dia seguinte, abriu em gap e a operação deu muito lucro. Então, o resultado positivo de 8,8% neste caso é em grande parte explicado por esta operação aqui que deu certo. Mas eu vou seguir aqui com o raciocínio, eu não vou considerar essa operação como overfitting para a gente poder dar sequência à nossa análise. Aqui nós temos a curva de capital, onde observa que foi realizado um backtest de 3 anos, um retorno líquido de 998. Destes, 360 aqui, 370, foram devido àquela operação, então o resultado seria em torno de 600, um retorno anual de 8,8, custo de transação de R$ 153, um drawdown máximo de 7,8% da curva de capital. Aqui nós temos análise de sensibilidade no caso do melhor resultado, o 430R. A gente observa aqui que com a aplicação de slippage, o resultado vai se degradando aos poucos, mas não chega a ficar negativo. A gente vai utilizar a situação de 2 ticks de slippage como uma situação mais próxima da realidade. Então, sem slippage, nós temos um retorno médio anual de 8,78%. Com 2 ticks de slippage, esse retorno passa a ser 7,31%. Aqui nós temos um radar de desempenho, nós estamos avaliando 5 aspectos. A estratégia se comportou melhor do que o critério mínimo aceitável para o caso de drawdown máximo e para o risco-ganho por operação. Em relação ao retorno anual, ficou aquém do desejado, risco-ganho do patrimônio também e a taxa de acerto também. Então a gente ficou com uma taxa de acerto de 40%, nosso valor aceitável era de 50%, um drawdown máximo de 9%, o valor aceitável seria 10%, risco-ganho 2,09% acima do valor aceitável de 2%,
O retorno anual de 13,06% da Selic não foi alcançado, a estratégia apresentou um retorno anual de 7,31% e o risco-ganho do patrimônio foi de 0,85%, menor do que o valor 2 estipulado. Por fim, no rol de estratégias, a estratégia publicada por Conde, denominada Renda Brasil, a qual baseia-se em virada de box, ficou na terceira posição. Então, para rodar essa estratégia com ativo Itaú 430R, o capital necessário seria de R$ 3.468 e o retorno anual apresentado foi de 7,31%. Observem que esta é a penúltima estratégia que nós estamos testando nesta série, passeando pela lojinha, e até o momento a gente não obteve nenhuma estratégia que superasse a Selic, uma vez a Selic, que dá 13,06%. E aí você pode ficar um pouco desanimado e pensar, nossa, nenhuma estratégia gratuita disponibilizada na loja de estratégias tem um resultado satisfatório. Realmente, nenhuma estratégia gratuita apresentou um resultado satisfatório. Então isso nos leva àquela máxima, não existe almoço grátis, Ninguém vai sair publicando na loja de estratégias de maneira gratuita uma estratégia de execução, um robô que apresenta um lucro melhor do que a Selic. Vamos supor que a pessoa tivesse uma estratégia e que ela fosse publicada e que dá um retorno melhor do que a Selic e todo mundo descobrisse, todo mundo começasse a aplicar. Então, a vantagem estatística que aquela estratégia estaria se baseando para trazer o lucro para os traders iria desaparecer com o tempo, porque várias pessoas iam utilizar a mesma estratégia, com os mesmos parâmetros, entrando exatamente no mesmo momento. Então, as pessoas que tivessem uma latência menor iriam entrar antecipadamente, iam explorar a oportunidade e os outros iam chegar atrasados e iam perder. Iam incorrer em maior slippage e iam perder a lucratividade que aquela estratégia eventualmente pudesse ter. Então, se você quiser desenvolver robôs, desenvolver estratégias, eu recomendo você aprender a programar NTSL, que é a linguagem utilizada dentro do Profit Chart, no curso que nós estamos lançando de automatização de trading em NTSL. Então, neste curso nós vamos sair do zero e ensinar o passo a passo como pensar como programador, como desenvolver uma estratégia, como validar, como fazer a otimização, como fazer o backtesting. Nós vamos abordar todas as etapas do processo para você aprender a desenvolver o seu próprio robô. Então você vai pegar as suas ideias de automatização, de trading, e você vai automatizar. Eu acredito que este seja o caminho para você obter uma estratégia que possa apresentar lucro. Agora, se você quer comprar uma estratégia ou assinar uma estratégia na loja de estratégias, que tem algum valor pago, então a minha primeira recomendação é que você pegue a estratégia nos 7 dias gratuitos e faça testes exaustivos de backtesting daquela estratégia. Então eu vou estar disponibilizando nos próximos dias, durante o evento de lançamento do curso de NTSL, eu vou estar disponibilizando uma planilha que é a mesma que eu utilizo para fazer esta análise de desempenho. Então foi uma planilha que eu automatizei. Se você tiver conhecimento Profit, você vai saber que lá não tem ferramenta de otimização. Então é uma ferramenta que eu automatizei para você poder rodar todos os backtestings e trazer os resultados para dentro da planilha e avaliar qual que é a melhor situação, se o setup tem chance de ser lucrativo ou não, você fazer análise de sensibilidade e ver os resultados lá dentro. Isso é algo que eu fiz e que eu vou disponibilizar gratuitamente para todo mundo da comunidade NeoTraderBot. Meu plano é ampliar essa oferta de ferramentas para as pessoas interessadas em automatização de estratégias e eu pretendo lançar em breve um sistema que faça isso de maneira online. Você possa fazer isso pelo seu navegador. Você sobe os arquivos para o sistema, ele vai calcular para você todo o relatório de desempenho e fazer essa comparação em tela, não sendo necessário você ter o Excel para poder abrir a planilha e fazer isso de maneira semi-automática. Isso vai acontecer em breve e eu vou manter vocês informados quando isso acontecer. Eu vou aproveitar esses momentos finais aqui apenas para fazer propaganda do curso de automatização de trading NTSL, que está com 10% de desconto até o dia 7 de maio. As aulas vão começar dia 8 de maio, então se você tem interesse em desenvolver as suas próprias estratégias, robôs e indicadores, eu recomendo fortemente fazer este curso de automatização de trading. É um excelente investimento, você vai estar investindo na sua educação, na sua capacidade analítica em relação às estratégias que você vai desenvolver ou que estão disponíveis aí na loja de estratégias. Nos vemos no próximo vídeo e até!